Caio Jorge no Flamengo, 229 milhões de reais, 35 milhões de euros. Sim, rapaziada, o Flamengo planeja fazer uma nova proposta por Caio Jorge, com um teto aí, estabelecer um novo limite de 35 milhões de euros, que na cotação atual dá 229 milhões de reais. Seria um recorde absurdo do futebol brasileiro, mas será que vale a pena, rapaziada, pagar esse valor todo por Caio Jorge? Cara, eu fiz alguns cálculos aqui baseado em proporção, tá? Tipo assim, pô, o Flamengo pagou 63 milhões pro Arrascaeta em 2019. Quanto isso representava no faturamento total do Flamengo? A gente vai calcular, vai fazer algumas coisas aqui baseado nisso, tá, rapaziada? Vamos falar também sobre todo o cenário aí do futebol. Vou atualizar vocês aqui sobre essa contratação, possível contratação do Caio Jorge. Então, rapaziada, futebol, mano, tá muito movimentado, o mercado da bola tá absurdo. É impressionante esse valor que o Flamengo pode chegar e realmente tá acontecendo, tá, rapaziada? O Cruzeiro disse que quer 50 milhões de euros, mas com 35 milhões na mão ali, será que eles vão bambear, rapaziada? Vamos falar sobre esse assunto aí, atualizar vocês. Antes da gente discutir todos esses assuntos aí, eu quero agradecer a vocês, todos vocês, pela audiência absurda que a gente tá tendo nesse canal, rapaziada. São 20 mil visualizações em média por vídeo, né? Você fala, pô, Vitória, lá no seu canal você pega 500 mil, canal principal 600 mil, 1 milhão. Rapaziada, 20 mil pessoas parando pra ouvir a opinião de um indiano sobre futebol, falando do Flamengo ainda. É uma parada absurda, então muito obrigado. Eu não sei se vocês são doentes de ficar aqui me escutando. E o principal, né? Aqui são vídeos longos. A gente tá na geração que todo mundo é meio... Eu só consigo assistir TikTok de 20 segundos. Vocês escutam aqui, assistem os vídeos até o final, então muito obrigado pela audiência que a gente tá tendo aqui. Então assim, vamos falar aí primeiro sobre a vinda de Caio Jorge, desses 196 milhões que o Flamengo ofereceu. O Cruzeiro muito provavelmente não vai aceitar 196 milhões, né? Estão pedindo 300 milhões, até porque tem proposta do West Ham lá pelo Caio Jorge. Só que antes de tudo, 229 milhões de reais por Caio Jorge. Primeiramente, se isso aqui acontecer, é um indício e um marco pro futebol brasileiro, não se falando apenas de cifras, tá, rapaziada? De valores, mas sim da mudança de patamar do futebol brasileiro, que muito tempo, durante muitos anos, foi sucateado e serviu apenas para exportar suas joias para a Europa. Então, exterminando qualquer clubismo ou cor de camisa. Obviamente, todo rival vai ficar louco com isso aqui, vai ficar enfurecido, né? A gente vai falar também de possibilidades desses pagamentos, né? Da onde vem esses valores. A gente vai falar de tudo isso, né, rapaziada? Mas falando num cenário como o Brasil em si, seria absurdo. A gente passaria pela primeira vez a imagem para a Europa de que, ó, a gente não precisa mais perder os nossos craques para vocês. Obviamente, dentro dos clubes do Brasil, apenas o Flamengo tem essa condição financeira até o momento, né, rapaziada? Mas seria o início de uma transformação absurda. A gente viu o Brasil desde 2014, o Brasil vem numa crescente, certo? Em 2014 a gente passou aquela vergonha na Copa, e aí o Brasil percebeu em 2019 com Flamengo e Palmeiras que precisaria de treinadores europeus, e o Brasil veio nessa crescente. Depois, com essa boa performance dos portugueses aqui, trazendo essa solução tática que o Brasil precisava, que o Brasil estava escasso, que o Brasil estava sofrendo com isso, estava extremamente ultrapassado. Depois veio os investimentos, veio as SAFs. Hoje a gente viu o Botafogo na temporada de 2024 ganhando o Brasileirão e ganhando Libertadores. Em que ano o torcedor botafoguense poderia sonhar com isso se não fosse as SAFs? Então trouxe investimento de fora, né? E agora, rapaziada, com essa cifra aqui, isso acontecendo, o Flamengo colocaria mais um marco aí no futebol brasileiro. E assim, não preciso falar disso. A gente vê o Cruzeiro na profissionalização absurda agora também. O Brasil foi obrigado a se profissionalizar pelo profissionalismo de Flamengo e Palmeiras, certo? Ponto. Pontuando isso, rapaziada, vamos falar aqui sobre o quanto isso... A gente já falou sobre o quanto isso é marcante pro futebol brasileiro. E vamos abordar alguns temas aqui, tá, rapaziada? Primeiro, mano, olha isso aqui, cara. Olha que bizarro isso. Esse é Ronaldinho Gaúcho, essa é a apresentação de Ronaldinho Gaúcho. Quem que tem a ver indiano? Pois é, rapaziada. Essa transferência aqui mudou a história do Barcelona, certo? É simplesmente Ronaldinho Gaúcho chegando ao Barcelona no nível absurdo que ele estava na época. O que tem a ver isso com o Caio Jorge? Pois é. Sabe quanto o Barcelona pagou pra tirar o Ronaldinho do PSG nessa época aqui? 32 milhões de euros, cara. O Flamengo vai fazer uma proposta agora de 35 milhões de euros por Caio Jorge. Dito isso, Caio Jorge... Calma, eu tô zoando, né, rapaziada? Eu só queria mostrar pra vocês aqui o quanto
o futebol está super valorizado, cara. Depois que eu vi a Atalanta pagando 100 milhões de euros, 100 milhões de reais pro Wesley, eu falei, mano, que é isso? Que níveis absurdos o futebol chegou, cara. O Cristiano Ronaldo, cara, custou 100 milhões de euros. Hoje tem goleiro valendo 100 milhões de euros. Obviamente, eu sei, né, rapaziada, que isso aqui tem, obviamente, inflação, correção monetária que vai acontecendo de acordo com os anos. E, obviamente, cada contratação que vem surgindo, cada ano que vai surgindo, vai havendo recordes e recordes de transferência, porque, obviamente, o valor vai só circulando mais e aumentando os valores. Eu entendo como que isso funciona. Mas vamos lá, rapaziada, falando aí da contratação do Caio Jorge, né, rapaziada? Mas o que tá acontecendo? O Campeonato Brasileiro já deu aquela miada, só ano que vem, mas tá rolando futebol aí, principalmente, né, rapaziada, no mundo afora. E aqui, olha isso aqui, rapaziada. ODDzinha 3,75 pro Mohamed Salah marcar ou dar assistência e o Egito ganhar de Angola, irmão. Então, esse aqui tá de graça, né? Tá fácil, esse aqui pra mim tá fácil, né? É possível que o Mohamed Salah não faz um gol na poderosíssima Angola. Então, eu mesmo já vou vir com 10ão nessa aqui, né, rapaziada? A KTO que tem as melhores odds, né? E lembrando, rapaziada, muitos de vocês estão entrando na KTO, obviamente, né? Com responsabilidade. Vocês sabem, quando tá 3,75 assim, ó, essa aqui tá boa, mas tem umas que tá difícil. Com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. Mas é isso, né, rapaziada? KTO sempre fazendo a boa. Eu sei que tem a torcida do Flamengo louca com esses valores, falando, irmão, isso é surreal. Isso é absurdo. 229 milhões pelo Caio Jorge é loucura. Vamos lá, rapaziada. Vamos abordar alguns temas aqui, tá? Esse valor, 229 milhões, é uma cifra alta? É. Pra quem? Pra nós brasileiros, certo? Pra nós brasileiros. Os europeus estão acostumados a pagar isso pelas nossas joias aqui, né? 35, 50 milhões de euros e assim sucessivamente. Só que temos que pontuar uma coisa. O Pedrinho do Cruzeiro aí falou que só venderia o Caio Jorge por 50 milhões de euros. Mas vamos ver aqui, rapaziada. Caio Jorge é um jogador de 23 anos. E sabe quanto o Chelsea pagou pra tirar o Estevão do Palmeiras? 45 milhões de euros, né? 290 milhões de reais. A negociação entre o Flamengo por Vini Júnior em 2018 foi 45 milhões de euros. Endrick, 72 milhões de euros. Então, assim, rapaziada, a gente sabe que o Caio Jorge está numa prateleira abaixo desses caras que eu citei aqui. Vini Júnior, Endrick, Estevão, em questão de talento, né? A gente sabe que o Caio Jorge ainda não é, por exemplo, Estevão é promessa de ser um grande craque mundial. Endrick também, Vinícius Júnior se tornou um grande craque mundial. E o Caio Jorge não tem a mínima esperança de ser um grande craque mundial. Então, Pedrinho pedindo esse valor aí por ele já tá fora dos conformes. É por isso que eu acredito que muito possivelmente ele aceitaria os 35 milhões, tá? Porque já estaria muito bem vendido. E assim, rapaziada, vamos falar de... Pô, vale a pena pagar isso pelo Caio Jorge? O que eu acredito, rapaziada? Eu acredito que, assim, o Cruzeiro não quer reforçar um concorrente direto. Esse valor seria muito bom pro Cruzeiro poder reforçar o seu elenco como um todo. O Cruzeiro hoje ele tem um elenco, um time titular muito forte, mas o seu time... o seu elenco como um todo não é tão inflado como o do Flamengo, né? Não é um elenco tão robusto como o do Flamengo. A gente sabe que em competições como Brasileirão, competições mais longas, isso faz 100% a diferença, tanto é que o Flamengo foi campeão até pela rodagem que pôde ter ali dos seus jogadores, né? Então, para o Cruzeiro, 35 milhões de euros seria excelente. O Flamengo tem a patrocinadora agora aí, né? Que vai pagar 900 milhões até o fim de 2028. Isso por ano dá um valor de cerca de 268 milhões de reais da Betano, né? A Betano. E aí, rapaziada, o que acontece? O Flamengo prometeu para sua torcida uma grande transferência. E o Flamengo precisa de um centroavante. Porém, até para substituir esse cara aqui, né? O Pedro. Porém, rapaziada, se a gente analisar bem aí o cenário mundial, com esse valor aí, você não consegue tirar um cara em grande fase na Europa, é impossível, mas você consegue trazer o melhor centroavante brasileiro da atualidade. Pontuando isso aí, eu achar que vale 229 milhões, eu acho que não vale.
Mas eu acho que pelo cenário como um todo, o Flamengo vai acabar fazendo esse grande investimento aí, tá? E assim, como eu já disse, seria um marco absurdo pro futebol brasileiro. 35 milhões de euros, eu acho que o Pedrinho não vai negar, irmão. E o Flamengo não vai subir mais do que isso aí. Aí, rapaziada, eu fiz uns cálculos aqui de proporção, certo? O que acontece, rapaziada? Quanto isso representaria no faturamento do Flamengo se a gente excluísse, por exemplo, o investimento da Betano aí, né? Então o Flamengo em 2019 pagou 63 milhões por Jordan de Arrascaeta, tá, rapaziada? Antes disso, eu quero agradecer vocês aqui pela grande audiência que a gente tá tendo nos vídeos, tá? Muito obrigado de verdade, rapaziada. Esse aqui é um canal onde vocês estão aqui pra ver a minha opinião e a gente tá tendo uma média de 20 mil visualizações por vídeo. Aí você fala, pô, Vitor, seu canal principal você pega 1 milhão de views, 500 mil, 600 mil. Cara, é diferente, porque aqui vocês estão aqui pra ver 100% da minha opinião. Aqui não tem edição, aqui uma grande edição. Aqui tem a minha opinião nua e crua e vocês estão gostando de conhecer um outro lado do Vitorando, né? Do indiano. Eu não sei se vocês são doentes de acompanhar, mas vocês estão curtindo, então muito obrigado, rapaziada. Vamos trazer mais conteúdo desse tipo aqui pra vocês. Dito isso, 63 milhões pro Flamengo. Em 2019, o Flamengo faturou 919 milhões, tá, rapaziada? Aqui, ó, a gente tem todas as fontes. Na verdade, 939 milhões de faturamento, tá? E aí, com isso, o Flamengo gastando 63 milhões, o Flamengo, a contratação de Arrascaeta representou 6,86% do faturamento de 2019. Pagando 229 milhões pro Caio Jorge, pro Flamengo que faturou esse ano 2,1 bilhão de reais, tá? Pagando isso representaria 10,9% do faturamento. Então a gente teria um aumento de 4% em investimentos aí no Flamengo, que seria a nova transferência mais cara da história do Flamengo, tá? O BAP deu entrevista várias vezes aí que se ele soubesse que o Flamengo ganharia tudo, ele teria aportado mais dinheiro dentro do futebol. E esse dinheiro tá lá. Então o Flamengo tem essa margem para trabalhar com uma transferência como essa. A gente olhando todo o cenário do Flamengo, todo o elenco do Flamengo, o Flamengo precisa de contratações muito pontuais. Então o Flamengo pode investir muita grana em um único jogador. Observando tudo que o próprio BAP tinha dito na entrevista de que o Flamengo não pretende mais contratar jogadores com certa idade, até porque isso representa um prejuízo financeiro no futuro. Porque você pega um jogador de 26, 27 anos, como o Castellanos, e aí você só vai vender esse cara bem mais barato. Então a cada ano que passa ele desvaloriza ainda mais. O Caio Jorge tem apenas 23 anos. Então, para todo o sistema do Flamengo aí, com certeza, contratar o Caio Jorge é uma prioridade comparada à contratação do Castellanos, tá, rapaziada? Então, assim, o Flamengo faria um investimento de 4% a mais do que foi a sua contratação mais cara da história. E eu quero alertar vocês, rapaziada, sobre esses valores. E vocês têm que ir se acostumando cada vez mais com isso. A gente já falou aqui sobre, por exemplo, o Ronaldinho fez 32 milhões, né? Mas a cada ano que passa, o Flamengo tende, se manter a sua seriedade na diretoria, a fazer a contratação mais cara da história. Então, tem uma galera que acredita que o valor pago no jogador tem que representar o que ele vai entregar com o futebol dentro de campo. Eu tenho 100% de certeza aqui, eu não tenho medo de vocês serem contra a minha opinião. Eu preciso dizer pra vocês que nem sempre isso vai acontecer. Muitas das vezes você vai precisar dar mais dinheiro do que um cara pode entregar dentro de campo. Uma prova disso é o Samuel Lino. Samuel Lino não é um cara que vai fazer 20 gols por temporada, mesmo assim ele custou 100 milhões de reais. Então se o Flamengo quer se colocar nesse patamar europeu aí, de poder contratar jogadores em ótima fase do futebol brasileiro, esse é o primeiro passo. Então assim, Vitor, você acha que o Caio Jorge, o seu futebol representa os 229 milhões? Eu acredito que não, porque você pode ver o Estevão aí custando 10 milhões de euros a mais. Só que a gente não pode tirar o fato de que o Caio Jorge é muito bom, mano. Ele é o melhor centroavante brasileiro em atualidade. O Flamengo precisa de centroavante pra rivalizar ali com o Pedro, né? O Pedro que, infelizmente, tem uma média de pelo menos 2 lesões por temporada. A temporada que ele só tem uma lesão é uma bênção pro Flamengo. É um cara que se lesiona com muita facilidade. Então, assim, observando todo o cenário, cara, eu acredito que tem tudo pra acontecer e que vai ser uma das contratações aí mais bizarras, se acontecer, né? Tem tudo pra acontecer, eu digo assim. É só se o Pedrinho tiver muito pulso mesmo pra segurar isso aqui. A gente viu na contratação do Felipe Luiz que há agora um novo padrão de contratação, profissionalização nas contratações também, nas negociações, rapaziada.
Então, se havia muita camaradagem antigamente no futebol brasileiro, isso não existe mais. O business está muito mais sério agora. O nível de sofisticação aumentou muito com o profissionalismo de Flamengo e de Palmeiras. Isso é excelente futebol brasileiro, cara. Hoje a gente vê Cruzeiro numa fase financeira completamente diferente dos últimos anos e que talvez nunca se imaginaria estar nessa fase financeira se não fosse essa forte concorrência. Então eu acredito que o Flamengo muito provavelmente vai fazer esse grande investimento aí de 35 milhões de reais pra ter o Caio Jorge, e eu acho que só se o Pedrinho, mano, tiver muito pulso mesmo pra segurar isso aí, cara. Mas falando de empresarialmente mesmo, cara, é um tiro no pé. É um tiro no pé você negar a grana toda. Porque pro Cruzeiro seria excelente também. Você pega esses 229 milhões de reais e reforça todos os setores do campo do Cruzeiro. Todos os setores, você pode reforçar a zaga com ótima contratação, o meio campo com uma ótima contratação e o ataque com uma ótima contratação. Você pegar esses 229 milhões, você tem 70 milhões pra gastar em 3 jogadores se você quiser, cara. É bizarro. Então assim, vamos ver no que vai se desenrolar aqui essa situação. Muito obrigado por você assistir o vídeo do Victorando Fute até o atual momento. O Indiano Fute sempre atualizando vocês, né, rapaziada? Então, ao meu ver, vale a pena trazer o Caio Jorge? Cara, eu acredito que vale. Eu acredito que vale, tá? Eu não me assusto com essas cifras, mas eu não tenho a mentalidade de que 100% das vezes o jogador vai representar em campo o valor que ele... Tipo assim, mano, porque vamos ser sinceros, 229 milhões de reais é pro cara jogar, irmão, o que... Caraca, mano, o que o Ronaldinho fez no Barça, tá ligado? O que o Ronaldinho fez no Barça, irmão. Eu sei que a proporção é diferente pra época, mas, cara, isso não vai acontecer, irmão. E o futebol, talvez, mano, 100 milhões no Wesley a Atalanta queria pagar, galera. Eu sei que é um lateral de seleção brasileira, mas, assim, queria pagar 100 milhões no Wesley em uma fase, em 2023. O futebol tá assim, mano. Ou a gente aceita, ou vai ficar sempre se assustando com esses valores. Então, assim, você concorda ou discorda da contratação? Eu dei aqui a minha opinião, né, rapaziada? Mas aqui é um espaço aberto pra vocês sempre expressarem sua forma de ver o futebol. Inclusive, comenta aí quais atacantes você acredita que o Flamengo poderia trazer com esse valor pra substituir o Caio Jorge. Um atacante com a mesma boa fase, com a mesma jovialidade no mercado europeu ou sul-americano. Só que o sul-americano tá sucateado, né, rapaziada? Vocês sabem. Não tem grandes nomes assim com essa idade aqui no futebol sul-americano, até pela má fase econômica dos países aí, Latam. Então comente sua opinião, muito obrigado por assistir o Victorando Fute até aqui, te espero no próximo vídeo, valeu!